Boa tarde para quem começou o dia cedo. Bom dia para quem está acordando agora, num sábado. Ali, amigo querido, bem-vindo. Bom dia a todos. Vão chegando. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia da Amazônia. Vou fixar aqui o comentário. Dia da Amazônia, vamos lá. Fixar um comentário. Cadê, gente? Bem-vindos, amados. Pronto. Dia da Amazônia. Então, estamos aqui comemorando essa mãe das florestas, essa que é a maior floresta tropical do mundo, que está em 9 países aqui da América do Sul. Essa grande mãe, esse grande pulmão, coração de Gaia, essa biodiversidade rica, viva, que pulsa para o planeta todo, esse planeta azul, esse planeta abundante. Bem-vindos, estão chegando aí todos os parceiros. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz também de estar iniciando hoje essa parceria com a We Superfoods, que é uma startup que produz alimentos regenerativos e que promove ações de regeneração da floresta. E a We Superfoods, ela está na Amazônia, ela está basicamente na ilha de Marajó. Então isso também é um grande chamado para todos que sentem no coração o desejo de se conectar com outras pessoas que trabalham em prol das florestas, em prol da vida. E quem já faz alguma coisa pode se conectar com a gente. Quem quer começar a se aliar e a fazer a sua parte, também temos todas as portas abertas para parcerias, para a gente estar junto nessa grande tomada de consciência, que é a consciência sobre a nossa conexão com a vida, sobre a nossa saúde plena, de nós pessoalmente, cada um de nós, e também da natureza, né? Como um grande ecossistema que é o planeta e a vida e a biodiversidade. E hoje é esse dia de celebração da Amazônia, essa floresta mãe que nos sustenta, que nos alimenta, que nos nutre, nos acolhe, essa grande mãe. E a gente está num dia de comemoração recebendo convidados muito especiais. Então a gente recebeu de manhã a Tati Alencar, fizemos uma meditação adentrando a nossa floresta. E agora eu tenho a honra de receber o Cacá Verá, que é um representante da cultura indígena, um representante muito potente, muito profundo, franco, simples, acessível, que é uma pessoa com uma vibração muito humana. E eu me sinto muito honrada porque eu sempre fui fã da palavra e da pessoa de Cacá Verá. Eu vou dar uma olhada para ver se ele já está aqui. E ele aceitou esse convite para a nossa honra, para a gente poder... o Cacá já está aqui, o Alisson falou, para a gente poder celebrar essa grande mãe, a Amazônia, a mãe floresta. Eu vou te chamar, tá, Cacá? Para a gente seguir esse caminho juntos nessa celebração. Cacá! Olá, Ingra. Tá me ouvindo? Muito bem, você me ouve bem? Tá tudo certo? Tudo certo, te escuto muito bem. Um Ah, abraço e uma honra também estar contigo, Ingra. olha, que alegria, que privilégio. Eu tenho aqui, olha, Cacá, um quadro do meu pai. Uau! Que cores lindas, vibrantes, fortes, né? Sim.
uma mandala. É. E tem uns pássaros aqui, o princípio masculino, o princípio feminino e os filhotes, ó. Nossa, que lindo, que arte linda. Bonito, né? Linda mesmo. Achei que tinha tudo. Vibrante. Então, Cacá, a gente está aqui nessa celebração, né, da nossa mãe, floresta, Sim. nossa mãe, natureza, e você, como esse mensageiro, esse representante da cultura indígena, que tem um olhar tão profundo, tão respeitoso, de reverência, de harmonia, de convivência pacífica. Eu quero muito que a gente possa aproveitar esse tempo para trazer essa visão consciente sobre a natureza que nos cerca, que é a mesma natureza que está dentro da gente, que é tudo uma coisa só, sobre essa força da vida que sustenta tudo. E aí, para você desenvolver esse olhar profundo e verdadeiro sobre a nossa mãe natureza, eu quero te pedir para falar como foi no seu caminho esse despertar para a profundidade da sua cultura, porque você nasceu em São Paulo, na periferia, e aí, durante a vida, teve esse resgate, né? Esse grande encontro com as profundezas da sua cultura ancestral. Então, bem-vindo, fique à vontade para falar e compartilhar o que quiser. Obrigado, Ingra. Bom, duas coisas antes. Primeiro, realmente agradecer de coração esse encontro, né? Estar com você, estar interagindo contigo. Eu não te conhecia muito, conhecia pouco, né? Antes do teu contato e após o teu contato, claro, fui ver um pouco melhor, mais detidamente e me senti, à medida que eu ia te conhecendo, pelo que você já fez, fui me sentindo realmente honrado de estar junto. Então, o primeiro ponto é isso, né? O seu trabalho, a sua luz, a sua energia, a sua prática. Você tem utilizado o teu dom, né, da arte a serviço também da humanidade, né? Eu vi isso e, nossa, eu fiquei feliz. Segundo, pela ponte que nos aproximou dessa experiência, né, da AUI, que ela vai de encontro com algo que eu tenho procurado dizer há muitos anos, e tenho dito, né, há muitos anos, né, que nós, assim, da floresta, de origem da floresta, os povos indígenas, a população ribeirinha, os caiçaras, tem uma relação com a floresta na sua essência e na sua prática de sustentabilidade, né? Eu falo isso porque tem muita gente que ainda tem no imaginário a ideia de que os povos que vivem numa relação com a floresta atravancam o progresso. Mas não é. Os povos que vivem em conexão com a floresta, que sabem que dependem dessa mãe terra, vivem numa relação de manejo, de cuidado com a floresta. A gente não é só isso. Isso é o básico. E essa experiência da AUI, né, é uma experiência justamente que promove um cuidado, um manejo, uma relação de cuidado e ao mesmo tempo de produzir. Então isso é importante colocar aqui, né? E com relação à minha pessoa, para quem não me conhece, né? A minha origem é do povo Tapuia, que é um povo do centro do Brasil, mais próximo a Minas Gerais. Mas eu nasci em São Paulo, né? Em 64. E a partir de São Paulo, primeiro, eu tive o acolhimento dos Guarani de São Paulo, né, nos anos 80. E ali os Guarani me redespertaram para as minhas raízes mais profundas, né? E no segundo momento eu tive a honra também, a oportunidade de conviver com o povo Craô, que me conectou ali com o Rio Tocantins, com o Cerrado,
E ali eu realmente, através de uma experiência, de uma vivência, né, de um rito mais profundo ainda, eu reconheci no meu coração e nessa experiência, né, num rito chamado Porca Rock, né, é um rito de iniciação, que realmente nós somos filhos da terra. Não é simplesmente uma crença, uma metáfora. Nós índios, não, nós seres humanos, né? Nós realmente somos filhos da terra e essa filiação é impossível de ser retirada, independente de você ser da mata ou não ser da mata, é impossível. A nossa filiação é uma filiação de alma, né? Com a floresta. E depois, quando eu cheguei na Amazônia, através dos Camaiurá, quando eu fui visitar, né, o povo Camaiurá, eu vi o poder, a pujança dessa alma viva, que é ao mesmo tempo assim, berçário de todas as vidas, desde as vidas mais minúsculas, né, mais pequenininhas, ela é responsável por nutrir, por gerar essas vidas, até a vida da América. Eu aprendi ali convivendo com eles da América e do mundo, não é uma metáfora, né? Eu aprendi com eles, com os Camaiurá, aprendi ao ver a floresta do alto e abaixo, né, da Amazônia, e também com os cientistas, com os biólogos, né? O quanto que a presença da Amazônia sustenta realmente a vida, os rios voadores, né? As águas, não só as águas da superfície, mas as águas que evaporam e que vai para a atmosfera e que leva a vida para manter o cerrado vivo, para manter os grandes rios que vai formando os afluentes que sustentam as veias de vida do Brasil vivo. A importância da Amazônia para os Andes, né? Para o equilíbrio do nosso clima, para a manutenção da harmonia do nosso clima. Realmente, a Amazônia não é só uma questão de um patrimônio biológico, né? Não é isso. Realmente, ela é a grande mantenedora da vida, em toda a sua biodiversidade local, mas na nossa vida, da nossa vida. A gente não come um alimento saudável se a Amazônia não estiver em equilíbrio, seja em qualquer lugar do mundo que for, né? Então, no dia de hoje, que é o dia da Amazônia, poder honrar isso, né? Poder estar aqui com você e com as pessoas que estão aqui presentes e com outras pessoas que estão fazendo, é imperioso, assim, lembrar, colocar na mente consciente das pessoas, né, a importância de reverenciar, né, o coração de uma grande mãe, que é a Amazônia, né? Então, é isso. Minha trajetória me levou em conexão com a Amazônia por conta do recobro das minhas raízes, né? Não só genealógicas, mas das minhas raízes mais profundas. Mas quando eu conecto com essas raízes, eu percebo, né, a dimensão de honrar e realmente também de defender, sim, né? De defender, porque, infelizmente, nós temos uma parcela de pessoas que não têm a mínima ideia da importância do cuidado, não só da preservação, mas do cuidado, né, dessa relação, da importância para toda a vida que habita na Terra. Ao mesmo tempo, nós temos uma grande quantidade de pessoas em diversas áreas que sabem disso, né? Cientistas, biólogos, povos, né? Cidadãos, né? Então, é necessário a gente estar sempre interagindo, buscando levar para mais pessoas a consciência dessa mãe mesmo, viva, né? Presente, assim, para a qualidade de vida, não só material, mas também para a vitalidade das nossas almas, né? E a minha trajetória de vida me levou para lá, e de lá eu trouxe para a sociedade não indígena
na verdade, esse dever assim, de alertar, de falar sobre isso, de conscientizar mais pessoas sobre essa importância, né? Essa relevância, né? De proteger, de cuidar, de manejar com cuidado, né? Eu não estou dizendo de não interagir, de não usufruir das riquezas da abundância, né? Mas de fazer esse manejo com cuidado, com muito carinho, com muito amor, como os povos fazem, né? Os seringueiros de lá fazem assim, né? A população ribeirinha, né? E os povos indígenas, grupos não indígenas também, né? É, É importante a gente ter essa consciência, né, sim, Ingra? sim. É. Você sabe, Cacá, eu cresci num sítio e minha mãe sempre plantou todo tipo de fruta nesse sítio. E eu lembro que, assim, ela sempre falava e eu via no dia a dia, assim, não tinha televisão na minha casa, eu cresci brincando no quintal e para mim era muito claro a riqueza da biodiversidade. E jogar casca de fruta no chão, e o chão que ia ficando rico, né? Para mim nunca foi sujeira uma casca de fruta no chão, muito pelo contrário. A gente era incentivado a fazer isso, a subir em árvore, a catar fruta. E várias frutas, até hoje meus pais moram lá. E assim, todo tipo de fruta convivendo, ela arrumava a convivência, ela organizava, ela podava, mas estava tudo ali em harmonia, né? Uma diversidade. E aí eu lembro que quando eu fui me tornando adulta, eu comecei a escutar sobre plantação que mata a terra, que estraga a terra. E eu achava aquilo muito estranho, até entender que essa cultura que estraga a terra, que destrói a terra, era monocultura. E agora está esse surgimento de um olhar que parece óbvio, né? De que a biodiversidade, a combinação de vários frutos, de vários alimentos, pode não só ter a produção mais saudável desses alimentos, sem precisar Sim, de veneno, como também isso mantém a terra rica, mantém a terra viva. E o sim, que eu percebo da cultura indígena é que vocês olham para as riquezas naturais vivas. Não tem a necessidade de destruir, de matar nada. É a riqueza da árvore em pé, é a riqueza da biodiversidade dos animais. Então, é como se a vida produzisse vida e a vida mantesse a própria vida, e é uma multiplicação de vida e de riqueza. Isso parece óbvio até, né? é, Como é que a gente tem colocado na balança uma prática que destrói de alguma forma, se produzir vida claramente é a melhor maneira de viver as riquezas que existem no planeta, né? é. Uma das coisas que mais me impressionaram, né? A primeira vez que eu fui na Amazônia, eu fui visitar, como eu falei, né, o povo Camaiurá, e era enfim, era um dia, era um momento assim, onde eles me convidaram, falaram assim, parente, amanhã é o dia da colheita do piqui e a gente vai celebrar, né? Vamos com a gente? Eu fui, quando chegou na roça, na região dos piqui, fez-se uma grande roda, uma grande roda, praticamente toda a comunidade foi, todo mundo deu a mão, né? Mãos dadas, assim, e começou-se lá um canto e os pés batendo no chão num ritmo, e eu que não sabia, não tinha minha primeira experiência lá com eles, entrei na vibração desse canto, e foi-se um tempo que eu perdi a dimensão do tempo, né? Curto ou médio, assim. E no final, somente no final, depois de todo esse canto, e depois de um certo silêncio, que houve a colheita do piqui. E aí, o Tacumã, né, o cacique, né, disse assim, olha, é assim que a gente faz, né? É assim que a gente cuida da terra. A gente canta para a terra,
porque a cada dia, enquanto a gente está dormindo e caminhando por aí, ela está cuidando da gente, ela está preparando o alimento da gente, né? Uhum. Bom, e aquilo ali não saiu mais de mim, né? Uhum. Tempos depois, eu participei de um encontro onde a Embrapa, que é a Embrapa, né, é um organismo que lida justamente com estudo, com pesquisa de questões ligadas à agricultura, né, é um braço do governo. Eles estavam, no encontro com eles estavam tentando compreender, estudando o solo da região da Amazônia, tentando entender cientificamente por que aquele solo tem uma qualidade superior de gerar alimentos em relação ao solo da cidade próxima, só que não era área indígena, que era Canarana, a região de Canarana. Gente. Eles estavam tentando entender. Meu Deus. E aí eu falei assim, eu acho que é porque eles dançam para a terra. Ô Ingra, eu vou te falar uma coisa assim, eu falei isso confiando, né? Eu acho que é porque eles dançam para a terra. Alguns anos depois, uns 3 anos depois, eu fui participar convidado para participar de um congresso na França, numa região chamada Grasse. Essa região era um congresso, e no congresso, 2 cientistas sentaram do meu lado, um matemático e um físico. Eles apresentaram os slides, onde eles estavam demonstrando cientificamente que a vibração dos cantos nativos fazem bem para a plantação. Sim. E eu olhei assim e falei, tudo que eu queria ouvir, porque eles estavam mostrando cientificamente as vibrações dos cantos entram em ressonância com as plantas e fazem bem. E eles mostraram uma planta que tinha escutado o canto nativo, que eles colocaram numa caixinha de música, no pé para fazer um teste, numa plantação, numa parreira, né, a plantação de uvas. Essa mesma plantação uma outra plantação de uvas a quilômetros ali com agrotóxico e uma outra plantação de uva orgânica. Então eles demonstraram e algumas pessoas saborearam que aquela que tinha escutado música e orgânica e a orgânica era saborosamente superior à outra que tinha sido envenenada, claro, né? Sim, sim. E mostrou como que... Só que aqui tinha escutado música, era, além do sabor, ainda mais graúda do que a que tinha sido envenenada. Sim, mas isso parece óbvio, né? Parece, para nós é óbvio, né? Mas assim, quando o cientista se propõe a demonstrar isso, né, é importante para quem está ouvindo, né, assim, não é coisa de crença, superstição indígena, né? É algo que é natural. Quando você dá amor, né, para pessoas, animais, plantas, para você mesmo, é claro, né, que as coisas vão te devolver numa vibração melhor ou semelhante, no mínimo, né? Sim. Foi maravilhosa essa experiência. Nossa, te ouvindo falar, né? Hoje a ciência de ponta, ela está conseguindo observar e aceitar essas sabedorias antigas, né? A gente eu sei que você tem conhecimento sobre a visão sistêmica, né? A constelação familiar, que é uma terapia que está revolucionando. Eu já conheço há mais de 20 anos, mas agora eu estou numa formação. Porque o que a constelação familiar fez? O Bert Hellinger é um alemão, ele ficou 10 anos com tribos Zulus na África e ele observou o benefício dessa reverência à ancestralidade. Porque a gente recebe a força da vida, a experiência da vida, a gente recebe a vida pela ancestralidade. A vida produz vida até chegar na gente. E se a gente se desconecta dessa linhagem, dessa ancestralidade, a gente se sente frágil,
fraco e desconectado e, né, a gente se sente fragilizado. E o que a gente Fragilizado totalmente. totalmente. E o que a gente vê hoje são as pessoas todas, né, a família humana nessa desconexão. Por quê? Como é que uma pessoa pode se sentir fortalecida e conectada na sua força vital se ela está desconectada da mãe, né? Então tem a visão dos indígenas também, que eu acho que se a gente pudesse abrir um pouco o coração para perceber a profundidade dessa visão, ia nos trazer muita saúde física e mental, que é olhar um rio como um avô, uma montanha como uma avó. Sim. Eu nasci no dia da árvore, então, assim, sempre me fez muito bem olhar as árvores como irmãs. Então, assim, como é que uma pessoa vai se sentir deprimida, enfraquecida, se ela é filha de Gaia, se ela é filha da terra, se ela é, né, neta de uma montanha? Então, a gente se desconectou dessa nossa essência, dessa nossa verdade, né? Sim. A sociedade tem que se lembrar pelo menos de três coisas, né? A primeira coisa é que a nossa vitalidade, né, vitalidade física, né, saúde, vitalidade física, psíquica, né, espiritual, vem do que a gente come, né, e do ecossistema em que a gente vive. Isso é básico, isso tem que ser lembrado, né? A segunda coisa que nós, seres humanos, temos que lembrar é que nada é separado de nada, né? Nada é separado de nada. Embora cada um tenha a sua singularidade, a sua particularidade, as culturas têm a sua qualidade, mas nada é separado de nada, né? E a terceira coisa é que nós somos entidades espirituais vivendo experiências materiais. Porque uma parcela da sociedade pensa que a gente é matéria, que de vez em quando tem um lapso de experiência espiritual. É ao contrário, né? Essas três coisas são importantes para ser lembradas, porque quando você fala da constelação familiar, né, quando a gente conecta com esse princípio, né, a constelação justamente está dizendo que nós somos interligados, né, nós não somos separados. Né? E que a minha relação, por mais difícil que tenha sido com meus pais, avós e aqueles que nos antecederam, tem que ser, antes de mais nada, de honra, né? De reverência, né? No entanto, nós temos que lembrar que existe uma família, uma constelação mais sutil e mais ampla que nos conecta, que é o que a gente está falando agora, que são as florestas, que são os ecossistemas, Amazônia, Cerrado, Caatinga, desertos, montanhas, vales, são nossos antepassados também, são nossos antepassados de alma, né? Nos lembram, né? Nos lembram que a energia vital que emana deles nós absorvemos e nos mantém vivos, né? E nos lembra também que existe uma ancestralidade maior que nos conecta, né, com a grande vida, né, que é a ancestralidade divina. Eu tenho, durante os últimos 30 anos, quase já, né, 28 anos, quase 30 anos, também falado sobre isso, justamente em decorrência dessas experiências que eu vivi na minha relação com os Guarani, com os Craô, com os Camaiurá, com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com a Amazônia, né? É isso que vai garantir saúde, vida, futuro, né? Infelizmente, Ingrid, nós estamos aprendendo pela dor como tudo está ligado a tudo, né? Essa doença que nasce lá num vilarejo, aparentemente, né, da China, e que se projeta para o mundo todo. O que você chama de sistêmico, né? Olha como tudo está ligado a tudo.
Só que a gente está aprendendo isso da pior maneira. Né? E que isso possa fazer a gente refletir, né? Porque se um desafio traz aprendizados, a gente pode dignificar, inclusive, Cacá, dignificar essa experiência de tantas pessoas desencarnando, né? Que isso não seja em vão, que isso seja em prol da vida, né? Que a gente possa dignificar essas vidas, que a gente possa ter um olhar mais respeitoso e amoroso com a vida. Então, todo o Sim, sistema que a gente tem vivido é um sistema muito equivocado, como, por exemplo, plano de doença, estudar doença, chamar doença, botar nome em doença. Está na hora da gente começar a estudar a saúde e a vida, né? exatamente. Estudar o que é esse cultivo de tudo junto, agrofloresta, o que é consumir um alimento realmente nutritivo, realmente saudável, Exatamente. o que é a minha saúde, o que é a saúde de um sistema maior, que é o sistema da família e o sistema da família humana. Então, esse inconsciente que a gente carrega e a gente está saindo desse mundo materialista, eu confio nisso. Então, eu acho que é um momento onde as pessoas estão vivendo tanta insatisfação e tanta desconexão e depressão, que pelo menos esse fundo do poço possa ser a grande mola para a gente sair desse lugar, para a gente sair dessa zona de conforto e fazer diferente. Vamos fazer diferente, vamos reconhecer, reverenciar nossos antepassados e fazer diferente nesse lugar Sim. que é o lugar da consciência, que somos um mesmo, assim, não tem mais como negar isso. Sim, é urgente, né? É emergente que se faça isso, né? É emergente que se reconheça. E a ancestralidade é a cura primeira para a gente gerar um novo mundo, né? Um mundo mais possível, né? A ancestralidade em todas essas dimensões, né? Eu também tenho dito assim que essa terapia da constelação familiar, ela tem feito um bem enorme nesse momento da humanidade. Porque se nós não nos regenerarmos a partir dessas raízes genealógicas, né, não vai ter geração futura Sim. saudável e possível. Nós já não somos, né, saudáveis assim, né? Quem vive nas grandes cidades e nas periferias das grandes cidades tem realmente um desafio grande de manter saúde no sentido de qualidade de vida e de vitalidade mesmo, né? Sim. Nós somos suscetíveis cada vez mais, né? E é urgente, né, promover essa regeneração a partir das nossas raízes, né? Promover, realmente é emergente fazer essa constelação, né, genealógica, anímica no sentido assim de resgate de alma, né? E isso passa pelo resgate, preservação e cuidado com os ecossistemas, que são os berçários de vida e os centros focais de emanação da energia da vida, né? São berçários, são os centros de emanação, né? Isso a ciência está dizendo isso, a biologia está dizendo isso, as culturas tradicionais dizem isso. Só a tradição tupi está dizendo isso há 12 mil anos nessa terra, né? As populações da Amazônia têm populações de 3 mil, 5 mil anos dizendo isso de experiência profunda, né? Revelando, procurando trazer isso de uma maneira muito básica, muito simples, muito prática, mas que é negada, ou na verdade não é, antes de ser negada, ela é invisibilizada por determinados modos de pensar doentios, psicopáticos, infelizmente. A gente tem que curar isso, tem que mudar isso urgente. E inclusive o Bert falou uma vez que ele teve no Brasil, o criador da constelação, criador não, co-criador, né? Porque ele se inspirou muito nos clãs, nas culturas tribais.
mas ele... Nos africanos, Nos né? africanos. Que são as culturas mais sagradas Sim. que estão presentes na Terra ainda. Sim, e ele teve no Brasil e falou isso, né? Que a gente precisa ter uma outra relação com os nossos povos formadores, né? Que se matava os indígenas, se desrespeitava, menosprezava os descendentes africanos e se fazia piada dos portugueses. Então, assim, também é esse lugar que, por exemplo, eu tenho estudado muito, eu tenho observado muito como a gente não tem consciência sobre a questão da invasão, porque dentro da gente mora o invasor e o invadido. Então, a gente não tem consciência desse movimento de invadir o outro e de ser invadido. É como se a gente não tivesse um contato com um respeito profundo sobre as pessoas, sobre a natureza. A gente invade e é invadido o tempo inteiro. Então, a gente pode descobrir isso agora, e não é no momento que a gente estuda a invasão dos colonizadores, se a gente tem raiva e começa a querer atacar e se revoltar contra isso, a gente repete o que eles fizeram, que é a dissociação e que, inclusive, é a não aceitação da nossa porção colonizadora, invasora. Tá tudo isso dentro da gente. Então, assim, harmonizando essas origens e a origem da própria floresta, é que a gente pode conseguir alguma possibilidade de viver harmonicamente todos, né, juntos. O povo Camaiurá tem uma estratégia, né, nessa questão de constelação interessante. Primeiro, olha a sombra. Olha todo o mal que essa cultura, né, que os ancestrais causaram. Cada coisa dessa é uma sombra, é chamada de macu, né? Olha essa sombra, né? E quando você consegue olhar a sombra, significa que você está na luz, que você conseguiu ver. E aí ela deixa de comandar você, né? Ela deixa de comandar você porque você olha ela. Então, quando você traz isso, Ingra, quando você fala, né, a nossa porção invasora, colonizadora, promíscua, né, promíscua, agressora, extorsiva, que foi isso que veio para os colonizadores, temos que olhar para isso, sim. Claro, vai dar raiva, e a gente olha para essa raiva e transforma essa raiva em indignação e canalizar essa indignação. Então tá, agora vamos olhar a luz, né? E entre a sombra e a luz, o que nós podemos fazer para não repetir o mal passado, né? Esse exercício é um exercício fundamental, assim, né? E aí honrar a luz que tem dentro, né, no mais profundo dessa sombra, né? Sim. Uma vez, um pajé na Amazônia, esse quadro que está atrás, esse rio aqui é o Amazonas. Sim. Né? Ele me levou num lugar bem escuro, era a lua nova, era a noite, no lugar mais escuro da floresta. Não via nada, nada, nada. Ele fala, agora fica de olho bem aberto. Bem aberto. Eu fiquei, passado uns 2, 3 minutos, eu já começava a ver a floresta no escuro. Aí ele diz o seguinte, está vendo, meu filho? Não existe escuro de verdade. Se a gente olha bem firme para ele, ele some. Nossa, maravilhoso. A sombra não tem existência própria, ela é só ausência de luz. Não tem existência própria. É ausência de luz. Mas só que tem que olhar para ela. Tem que olhar. Em nós, né? Em nós, Mas olhar com um olho grande, assim, e integrar e ver que, na verdade, é a luz que tá no comando. Sempre. É interessante que quando a gente se distancia um pouco da nossa personalidade, do nosso ego, e a gente começa a observar, a gente percebe que toda acusação, julgamento, condenação que a gente vê rolando por aí, todos esses objetos de julgamento e condenação, eles moram dentro da gente também.
Assim, se a gente tiver, Também. se a gente quiser abrir mesmo o olho, abrir o coração, caramba, tem um invasor, tem um agressor, tem uma crueldade dentro de mim. Quando eu vejo alguém, eu tenho repetido isso, Cacá, quando eu vejo alguém condenando e julgando alguém, uma outra pessoa, eu penso, meu Deus, essa pessoa não se conhece. Quando eu vejo alguém assim xingando muito, falando, essa pessoa é horrível, é um monstro, não deveria nem existir, eu penso logo, não se conhece, porque esse monstro mora dentro de mim também. E só é possível lidar com ele, transmutar ele, se eu aceito que ele está dentro de mim. E aí você falou essa coisa de olhar para a sombra, aí eu entendi que isso tem numa das culturas, né? Porque são várias culturas, várias etnias. Eu entendi porque uma vez eu escutei o Krenak contando uma história que eu achei maravilhosa, que foi uma pessoa perguntou assim para ele, estavam comentando sobre tudo que a cultura branca aprendeu com os indígenas. E aí o entrevistador perguntou para o Krenak, e o que foi que os indígenas aprenderam com os brancos? Aí ele falou, a gente aprendeu a andar silenciosamente. Aí a pessoa falou, mas como, vocês aprenderam isso com o branco? Ele falou, porque o branco é tão barulhento que a gente aprendeu a ser mais silencioso. E isso para mim, assim, caiu, foi uma chave que virou, porque eu falei, caramba, quando você olha muito o defeito de uma pessoa, isso te ajuda a enxergar esse defeito dentro de você e a transmutar isso, que é exatamente o que você acabou de falar, né? Assim, como um exemplo que a gente chama negativo, né, que está lá fora, ele não está ali para ser acusado e condenado. Sim. Ele está ali para a gente também enxergar isso na gente, poder transmutar, né? É só um reflexo, é uma projeção, né? E é muito difícil, né, Ingra, a gente admitir isso, né? Sim. Mas isso é uma verdade, né? É uma verdade, sim. É um espelho, nós somos um espelho, Sim. né? E o outro é um espelho nosso, né? O povo maia tem uma frase, né? Tem um princípio, né? Que ele chama "Eu sou outro você". Em Lakesh, né? Em Lakesh. Eu sou outro você. Então, e às vezes é duro a gente ver a parte ruim do outro. Sim. E reconhecer que isso é nós também, né? Mas a gente tem que ter esse exercício sempre para poder iniciar esse processo, né, de regeneração, né? Regeneração das nossas partes, né? Cura mesmo. A gente está no momento que é o momento da cura coletiva, né? É o momento da cura coletiva. E a cura coletiva passa por reconhecer e respeitar os coletivos, as culturas coletivas, né? E respeitar os territórios, não só os territórios materiais que a gente reivindica, né? Mas esses territórios imateriais das culturas, né? Os pensamentos, as visões de mundo das culturas, dos coletivos, né? Quando a gente se abre para esse respeito, né? Isso é o início de uma regeneração, de um poder assim de revitalização de nós mesmos, né? Porque toda vez que a gente se abre para o outro, promove em nós assim insights, percepções, possibilidades, potenciais, né? Na verdade, no primeiro momento é um incômodo, às vezes até dolorido, mas no segundo momento é uma bênção, né? Quando a gente realmente se abre, né? É uma bênção assim de possibilidade, né? É um crescimento, né? Um crescimento espiritual. Acho que a gente tem sido muito infantil até agora. Assim. Tá na hora de sair desse lugar e ser forte para olhar sombra e luz, né? Porque esse reflexo no outro tem muita coisa negativa aí, muita projeção negativa, mas tem muita luminosidade, tem muito dom, tem muita potência e capacidade também, que é isso que você está falando da regeneração,
reavivamento das nossas potências também, né? Da nossa saúde, dos nossos dons. Então, assim, Cacá, há 8 anos eu tive um despertar pelo xamanismo. Eu quero te contar isso, assim, eu tive um despertar quando eu fui no Pantanal a primeira vez, que foi por causa do meu trabalho, foi para fazer uma novela, e aquilo, eu entrei em êxtase quando eu cheguei no Pantanal, assim, foi uma epifania, foi uma coisa que mexeu muito comigo, que mudou a minha vida, e há 8 anos atrás eu tive meu primeiro ritual xamânico, que mudou completamente minha vida, e aí, você sabe o que eu estou dizendo. E aí foi assim, uma virada de página mesmo. Eu curei alguns vícios que eu tinha naquele momento pela consciência, pela consciência. Assim, eu olhei e falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com esse corpo sagrado, com essa vida sagrada, com essa existência? Então, o despertar nada mais é do que reconhecer a importância das coisas, né? E como isso poderia ser ruim, como a gente foge disso e fica se distraindo com bobagem. Então, eu acho que tudo tem sua hora e a gente está vivendo esse momento de acordar para a importância da existência, né? Se você quiser falar sobre isso, sim, acho bom. Sim, sim. A gente tem o desafio, ao mesmo tempo, de olhar as sombras e as sombras manifestadas, porque a gente está no período que a sombra está manifestada, né? Uhum. E reconhecer o que nós precisamos acolher para transmutar, para mudar, mas a gente não pode deixar também de, sem ser num tom acusatório, julgamento e de contraposição pela contraposição, nos deixar também de expressar, de revelar. Sim. Né? Uhum. De revelar e de oferecer uma outra face, né, que é o que pode ser feito que é melhor do que está sendo manifestado. Uhum. Então, vamos dar um exemplo bem aqui, né, nesse espaço que a gente está, né? Quando a gente, porque para mim queimar mata, derrubar a floresta, como está acontecendo na Amazônia, para pôr ali uma agricultura de veneno, né, isso é uma sombra, é uma escuridão. Uhum. Para enfiar gado lá, para poder abrir floresta, para depois envenenar a terra, isso daí é uma sombra. Eu não posso deixar de me indignar com isso e revelar que isso é um erro, é uma sombra. Sim. Né? Ah, mas o que você é contra o progresso, contra oferecer alimento para a humanidade, porque é oferecer alimento. Primeiro que não é verdade, né? Ali vai virar celeiro de soja para fazer um composto que não vai ser para alimentação humana, vai ser para manter toda uma massa de encadeamento ali de animais que vão, enfim, servir de alimento, mas um alimento envenenado. Qual que é a outra face? E a outra face é isso, não, vamos usar essa floresta e fazer um manejo sustentável, né? Por que a gente não pode criar ali, desenvolver ali a agricultura tradicional que inúmeros povos, pessoas, grupos, quilombolas já desenvolvem? Por que não desenvolver uma permacultura, né? Por que não desenvolver alimento saudável sem derrubar a floresta? É possível? É possível. Né? É possível e vai levar saúde de verdade para a população, para as pessoas. Né? E você vai manter os rios aéreos que cuidam da manutenção do Cerrado, que cuida da manutenção do Vale do Paraíba entre Rio e São Paulo. Teve uma época que ficaram meses sem água em São Paulo, não sei se você se lembra. Sim, lembro. Alguns anos atrás. Sim, sim. Foi uma maior seca assim, da história. E aí, pesquisando, eles viram que uma das causas era o desmatamento da Amazônia. Porque
os rios aéreos, quer dizer, as águas evaporadas da Amazônia que mandam a chuva para os rios lá embaixo, estavam e estão cada vez mais, né, em desequilíbrio por causa do desmatamento. Né? Então, o desmatamento de hoje vai repercutir em seca em São Paulo, Rio de Janeiro e o Sudeste daqui a poucos anos. Sim. Né? Daqui a poucos anos. Então, olhar isso à sombra, se indignar, mostrar e oferecer a outra face, que é a face melhor de lidar com aquele bioma, né? Como os biólogos falam, né? Com aquele ecossistema, né? Sim. Né? E quem sabe, né? E quem sabe aprender com os camaiurá, os uialapiti, os caiapó, o suruí, o sateré-maué, os yanauá, aprender com eles lá, que se você dança para a terra, dança para o alimento, você vai colher um alimento 100 vezes mais saudável. Sim. Né? Meu sonho é um dia os grandes agricultores do mundo serem dançarinos para a terra. Né? Tem um livro... Trocarem os venenos pela dança. Sim, né? Tem um livro, né, Cacá? O Mundo Invisível das Plantas, uma coisa assim, que é um livro que fala da sensibilidade do mundo vegetal, que eles sentem quando uma pessoa com uma vibração negativa, e quando eu falo negativo e positivo, não tem nada a ver com moralismo, é a polaridade da vibração da pessoa. Então, tem uma vibração que é negativa, que é a polaridade que separa, e uma vibração positiva, que é a polaridade que une, que agrega, que acolhe. E a planta sente quando a pessoa vibra negatividade ou vibra positividade. Quando vibra amor, quando vibra ódio. Ela sente isso. É do campo da comunicação da planta, assim. Essa é o nível de comunicação que ela tem. Porque às vezes a gente se dissocia dessa sensibilidade e fica muito focado na palavra, no pensamento, a gente esquece a nossa comunicação vibracional, né? E aí, você falando sobre os rios aéreos, eu vi um documentário que falava desses rios aéreos da Amazônia, que eles também alimentam algas da profundeza dos oceanos. E são essas algas da profundeza do oceano que produz o oxigênio do planeta. Quando eu vi esse documentário, são vários capítulos, enfim, que está lá na Netflix, eu fiquei tão encantada, assim, pela primeira vez eu entendi Gaia como um grande ser vivo, pulsante. Esse grande organismo. Nossa, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Então, assim... Como cada coisa oferece trabalho, serviço para cada coisa, do menor para o maior, do maior para o todo. Sim, essa é o sistema da vida, né? A tecnologia da vida. Então, as agroflorestas estão trazendo essa possibilidade de aprender com a própria mãe natureza como produzir saúde e riqueza sem ter que matar nada, né? A floresta... Sem ter que matar, sem ter que destruir. Sim, né? sim. Sim, esse paradigma, né? Eu tenho dito também que esse paradigma de você chegar, derrubar uma floresta, extrair toda a madeira, depois colocar gado, secar todo o solo, para depois plantar precisando, né, de veneno, é um paradigma da Idade Média. E nós estamos no século XXI. Sim. Já não serve mais. Uma população de quase 8 bilhões de pessoas no mundo. É um paradigma que produz separação, pobreza. Exatamente. E como é que pode ter pobreza num planeta tão abundante desse, né? Quer dizer, se a gente teve esse poder de cocriação, de miséria, edição e de guerra... Então, a gente pode mudar essa realidade, né? Quando você fala que é importante falar sobre isso, eu acho que é fundamental. Mas esse é um sintoma de uma doença que está muito mais profunda, né? Que é essa nossa não reverência ao sagrado lá fora e ao sagrado aqui dentro.
A gente não dá importância para as florestas e não dá importância nem para a nossa própria vida. Então, é tudo Exatamente. é um sintoma, né, Cacá? Exatamente. E a base, a essência disso, o que que é, né, Ingra? É o desamor, né? É o desamor. É o desamor, inclusive, por nós mesmos. É uma distorção do amor, né? Daqueles que, infelizmente, na essência é isso, né? É um sentimento de estar separado do todo e que, de alguma maneira, construiu uma ideia de que, para mim sobreviver, eu tenho que destruir, né? Destruir o outro, destruir um bioma, né? Destruir aquele que não faz parte do meu núcleo que eu elegi, né? É uma crença antiga, né? Baseada no desamor. Sim. Essa é uma cura que precisa ser feita, né? Porque a gente tem sido, a gente tem sido como crianças, né? Com brinquedinhos, arma de guerra, avião, e destrói, assim, umas crianças mal criadas, né? Então, eu acho que tá na hora da gente crescer, né? Da gente tá na hora. Se responsabilizar e, né, crescer, basicamente isso, né? Ah, muito bom. É isso. Cacá, que maravilha poder encontrar com você, que privilégio, que maravilha esse trabalho que você faz, de também ter tido essa coragem, né, de aceitar esse dom, de ser ponte entre culturas. Então, é tão essencial esse trabalho de ponte, de mensageiro que você faz. Eu estou muito maravilhada com essa oportunidade, viu? Muita gratidão. Obrigado. Eu passei pela experiência justamente pela qual você também passou, que é o resgate da nossa ancestralidade, que não tem a ver nada com a questão étnica, é maior, Sim. né? O resgate da nossa ancestralidade interna, interior, né? Quando você vai, por exemplo, diz que foi para o Pantanal e ali, né? Esse resgate promove curas poderosas dentro da gente, né? É a ancestralidade da alma, né? Porque quando você realmente conecta com o que o ecossistema né? Você faz um resgate de alma para alma, né? E eu já tinha passado pelo resgate também da minha cultura, do meu povo, com os Guarani, com os Kraô, né? E isso levou a um resgate da espiritualidade, né? Da vida que nos habita, né? Na verdade, foi isso que aconteceu comigo, aconteceu com você, né? E esse é um dos meus trabalhos, né? De oferecer para as pessoas essa experiência, né? De reconexão com a sua ancestralidade nessas dimensões, né? Nas dimensões genealógicas, mas na dimensão da alma, né? Isso é a cura de todas as curas. Sim, né? Cacá, deixa eu só rapidinho, porque falta 1 minuto para encerrar e eu quero te agradecer. É só te deixar aqui a gratidão profunda. Obrigado. E eu quero também te agradecer, né? E conhecer mais, né? Conhecer mais você, a tua essência, teu pensamento, através do teu livro. Né? Sim. Também eu ainda não tenho. Vamos trocar. Né? Sim, é sobre as profundezas. Eu não está aqui, mas a águia e o colibri, vamos trocar livros. Tá né? E um abraço a todos que estão nos ouvindo e vamos vibrar agora, nesses segundinhos assim, desejar-se do nosso coração uma luz de cura para a Amazônia, porque ela precisa, ela nos oferece, ela precisa também que a gente retribua. Ela capta o nosso pensamento, a nossa intenção,
Então, quero, nesses últimos momentos, assim, fechar os olhos, inspirar e imaginar dos nossos corações saindo um raio de luz para a Amazônia,